Bem-vindo à 207ª edição do programa Pedindo Luz, cujo tema hoje é Diz Não. As pessoas em geral hoje enfrentam muitos problemas, especialmente com a pressão de grupo. E a palavra mais difícil de as pessoas usarem é a pequena palavra não. Tratando-se de drogas, de sexo ilícito, de fraude, de corrupção, de mentira, o que quer que seja, a palavra não é a palavra mais difícil das pessoas usarem. Tu consegues dizer não quando a pressão do grupo te aperta? Há uns bons anos atrás, 2 filmes britânicos foram premiados com um Oscar da Academia de melhor filme do seu respectivo ano. Ambos eram sobre a vida de 2 homens. Um deles, Eric Liddell, e o outro, Gandhi. Estes 2 homens tiveram a força e a coragem de dizer não quando sob pressão. Ambos os filmes tiveram impacto no mundo. O de 1981 foi Chariots of Fire, traduzido por Carruagens de Fogo no Brasil ou Momentos de Glória em Portugal. Trata-se da história de Eric Liddell, um campeão de atletismo que disse não a si e sim a Cristo. Ele surpreendeu o mundo quando, num domingo, se recusou a correr uma final nas Olimpíadas de Paris de 1924. Ele disse não até mesmo ao príncipe de Gales, que lhe pediu encarecidamente que corresse, porque ele era o homem mais rápido do mundo nos 100 metros. Ele valorizava o culto a Deus acima de tudo e decidiu voluntariamente não correr pelo seu supremo valor, pois tal era contra as suas convicções espirituais. Porém, depois decidiu correr os 400 metros, que ninguém acreditava que poderia fazer alguma coisa nessa distância. E venceu, ganhando a medalha de ouro e batendo o recorde mundial da distância. Ora, fizeram esse grande filme a respeito da sua vida. O que muita gente não sabe é que a vida de Eric Liddell não se limitou apenas àquela vitória, pois depois dele se formar na Universidade de Edimburgo, na Escócia, quando partiu para a China, a universidade inteira estava lotada de alunos e professores que cantavam "Clamai o nome de Jesus", porque Eric Liddell foi para a China como missionário. Uma vez ali, ele foi capturado pelos japoneses durante a guerra e morreu num campo de concentração japonês. Mas àquele campo de concentração, ele levou com ele alegria e coragem a todos os presos, pois pregou-lhes Cristo e cantou-lhes os seus louvores, ministrando às suas almas. Fizeram por causa disso um segundo filme, em 2016, On Wings of Eagles. O título do filme em português é Em Busca da Liberdade. Este filme retrata essa sua experiência, ainda que por o filme ser chinês, não enfatiza a parte espiritual da sua vida, que era uma constante, mas o combate aos japoneses. Fizeram estes 2 filmes porque ele teve a coragem de dizer não. O mundo ouviu falar dele porque ele disse não. Os que quiseram fazer com que ele abandonasse as suas convicções pessoais não tiveram êxito. Outro homem, William Booth, o fundador do Exército de Salvação em Inglaterra, depois de se converter, foi para os bairros pobres de Londres pregar o Evangelho, declarando guerra à miséria, à pobreza e ao pecado. Pregou a gente muito pobre, também ia pregar às prisões. E os líderes religiosos da época não gostaram nada daquilo. Convocaram-no, chamando-o, por assim dizer, à pedra, e disseram-lhe: "O senhor vai pregar onde nós mandarmos, ou será excomungado." Catherine Booth, a sua esposa, que se tornou tão famosa quanto ele, estava presente na galeria quando o chamaram à pedra. Agitou o seu lenço e disse: "William, diz não." E o William disse não. E assim nasceu o Exército de Salvação, cujo lema é sopa, sabão e salvação. Ao longo da história, o Exército de Salvação levou muitas pessoas a conhecer a salvação que há em Cristo. Na Bíblia nós lemos de muitas pessoas que disseram não e com essa atitude mudaram o curso da história. Uma, de que talvez nunca ouviste falar, trata-se de uma mulher cujo nome era Vashti. Ela foi rainha da Pérsia. Era esposa do rei Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia. Pensa em todo o petróleo que aquele homem tinha e provavelmente nem sequer sabia. Foi um dos monarcas mais ricos que alguma vez viveu e um dia deu uma grande festa que durou muitos dias. No fim, provavelmente já toldado pela bebida, ele ordenou que a sua esposa Vashti viesse e dançasse para todos os seus convidados. Mas Vashti, a sua esposa, espantou todos aqueles líderes mundiais ao recusar, dizendo não. "Eu não vou expor o meu corpo àqueles homens", dizia ela. O rei então ameaçou-a dizendo que ela deixaria de ser rainha e perderia todas as suas benesses. Mas a resposta de Vashti foi a mesma: não.
e ela mudou a história ao dizer não, ao ser destituída da sua realeza. A Bíblia nada mais diz de Vasti, mas por causa dela e dela dizer não, Esther tornou-se rainha, e isso fez com que o povo judeu de então fosse salvo. Até o dia de hoje, os judeus celebram um grande feriado comemorando essa libertação, porque uma mulher disse não e abriu desse modo a porta para a salvação do povo judeu, pois o primeiro-ministro do reino de então, chamado Amã, era uma espécie de Hitler que tinha decidido destruir e aniquilar todo o povo judeu. Alguns que me ouvem neste momento provavelmente ainda não disseram sim a Cristo e à salvação que Ele oferece, por causa da pressão do grupo. A razão pode ser a pressão da família, que não iria gostar de uma tal decisão, assim como pela mesma razão pode ser a pressão dos amigos, pode ser a pressão dos colegas, pode ser a pressão de um grupo maior, a pressão da sociedade em geral. Eu não sei qual a tua situação, mas sei que esta é uma possibilidade e a Bíblia fala disso. E se for esta a tua experiência, tens que aprender a dizer não a todas essas pressões para o teu próprio bem e até bem de todos eles, sem eles saberem. Quando me converti a Cristo, os meus pais não gostaram nada da minha conversão, tendo-se insurgido. O meu pai chegou a falar com a minha irmã indignado. Ele estava em Moçambique e quis vir aqui à Europa, a Portugal, para tentar demover-me da minha decisão. Mas eu disse não, de forma firme e de forma convicta. Aceitei e segui a Cristo com profunda convicção. E qual foi o resultado? Não apenas eu me converti a Cristo, como depois os meus próprios pais e a minha irmã também se converteram. O Senhor Jesus Cristo um dia disse, está escrito em Mateus 10:37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Sê firme. Diz não à pressão do grupo e diz não também à procrastinação. Não deixes a tua decisão para melhor ocasião, pois esta pode nunca acontecer. Um jovem de 17 anos um dia ouviu o Evangelho, como tu estás a ouvir agora, e foi tentado a rejeitar o Evangelho. A pressão do grupo também o oprimia, como acontece a tantos. Talvez também a ti. Mas ele finalmente resolveu dizer não à pressão da rejeição e sim à salvação em Cristo. Uma semana depois, este rapaz morreu num acidente. Ele disse não à rejeição da verdade do Evangelho e sim a Cristo, em bom tempo, nunca imaginando que dentro de poucos dias ele iria deixar este mundo. Ele decidiu a tempo. E tu? O que vais fazer tu? A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E diz que há apenas um passo entre nós e a morte. Mas também diz que nenhuma condenação há para os que creem em Cristo Jesus. Como sempre digo aqui, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Atos 16:31. É o farol